nova manhã. Pensa comigo com Gabriel Chalita. Fala você, fica à vontade. Não, por favor. Não, você, por favor. Não. Não, mas aí a gente pode confundir, né? Gentileza com É. generosidade. Será que é tudo a mesma coisa? Bom dia, Gabriel Chalita. Continua falando com a gente sobre as 7 virtudes. E hoje vamos falar de generosidade. É diferente de gentileza, Chalita? Bom dia. Bom dia, Michele, bom dia, Mauro. Eu acho que a gentileza ela pode ser filha da generosidade. A generosidade ela é mais abrangente, né? Ela é mais complexa. Descartes dizia assim que o amor é algo misterioso, né? Então eu não domino quem sente amor por mim ou quem não sente. Por isso a gente sofre muito por amor, por isso ele não é palpável. E aí Descartes dizia que a generosidade é o amor palpável, ele é concreto. Ele é esse olhar que eu dou para o outro e valorizo profundamente o outro. Olha, generosidade é a virtude que é contrária ao pecado capital chamado avareza. A avareza é aquilo que a gente tranca na gente mesmo, né? Não só com relação a dinheiro, mas com relação a sentimentos. A generosidade é uma abertura minha para o outro. É essa capacidade que eu tenho de movimentar em direção ao outro, e quando eu me movimento na direção ao outro, eu me movimento em direção a mim mesmo. Eu queria pegar, Michele e Mauro, 2 exemplos literários que eu acho muito bonitos e que tratam de uma forma muito poética da generosidade. Um, para quem não viu, é um livro, né, do Victor Hugo, e é uma peça também de teatro, e é um filme chamado Os Miseráveis. Nessa história, que é um clássico, há uma cena que a personagem principal, ela chama-se Jean Valjean. Quem é esse Jean Valjean? Ele é um homem que foi preso porque ele foi furtar pão para alimentar os seus sobrinhos que estavam passando fome. Como ele foi preso e tentou fugir, ele ficou quase 20 anos preso. Aí ele sai da prisão com um documento assim carimbado de que ele era extremamente perigoso. Com isso, ninguém dava emprego para ele, né? Quando ele chegava num lugar para pedir emprego, sim, o senhor parece um homem forte, pode trabalhar aqui, dá o seu documento. Quando ele entregava o documento, via lá, perigoso, não, então não vai trabalhar aqui. Depois de tanto pedir comida, pedir dinheiro, ele deitado, né? Ele apanhou, ele jogado numa calçada, vem um bispo, né? Um religioso, chamado Bienvenu, que significa bem-vindo, né? Esse bispo coloca a mão nele, ele leva um susto, ele fala assim, meu senhor, vem até a minha casa, vamos jantar com a gente. E lá moravam algumas freiras, o bispo, e eles jantam. E aí esse homem come com as mãos, meio desesperado, assim, angustiado, tal. Bem, ele vai dormir e durante o sono, né, do bispo, das pessoas que moravam na casa, ele furta alguns objetos de lá e sai da casa. E aí logo depois, né, na madrugada, o bispo é acordado pela polícia com aquele homem, assim, já apanhou, devolvendo as coisas. E aí o policial fala assim, vejam, monsenhor, ele está dizendo que o senhor deu de presente, que loucura, né? O monsenhor olha para ele e o monsenhor sabia que se ele fosse preso novamente, ele ia para a pena de morte. E ele olha, aquele homem olha para ele tem um ato de generosidade profunda e diz assim, filho, eu dei mesmo de presente para ele. Aliás, você saiu tão cedo e esqueceu uma outra prataria que eu havia separado para você. E pega e entrega para ele. E aí sai, e esse homem se transforma totalmente porque aquele bispo viu além. Foi assim, de fato ele podia ter ficado com raiva, né? Poxa, eu ajudei e ele ainda fez isso, mas ele pensou na história de dor que ele tinha. E eu queria misturar isso com uma autora brasileira que as pessoas precisam ler, que é a Carolina Maria de Jesus. Um livro lindo chamado Quarto de Despejo. Quem era a Carolina Maria de Jesus? Uma mulher que nasceu em Minas Gerais, né, em Sacramento. Ela fez até o segundo ano primário, morou numa favela em São Paulo, uma favela que já não existe mais, né, a favela Canindé, e ela escreveu 20 cadernos, o Diário da Favela. E nesse caderno ela fala sobre todas as suas dores, sobre os seus filhos, sobre a fome, e sobre as pessoas que eram generosas e pessoas que não eram generosas, sobre as pessoas que eram capazes de olhar para as outras pessoas e cuidar dessas outras pessoas, né? Ela fala que a fome é professora, ela quando falava das fofocas, né? A Carolina dizia, eu penso na eficácia da língua humana para transmitir uma notícia, e às vezes na ausência do coração humano,
para transmitir uma bondade, né? Como é que eu olho as pessoas e vejam como é que elas se relacionam com as outras pessoas. Então, o gesto da Michelle para o Mauro foi um gesto de gentileza, mas os dois são generosos o tempo todo quando eles compartilham um pouco do que sabem, né? Como é que numa profissão eu sei ser generoso, eu sei ser generoso com quem está chegando e vai trabalhar comigo na mesma rádio que eu trabalho, eu sei ser generoso numa escola com outro professor que não sabe tanto porque está começando agora, acabou de passar num concurso, como eu sei ser generoso com aquelas pessoas que precisam da minha paciência, precisam dos meus gestos. Eu acho que a generosidade, ela é o grande remédio para um dos maiores males dos nossos tempos, que é o egoísmo. Quando a gente está numa dimensão egóica, né, a gente é incapaz de se movimentar para o outro e para a gente mesmo. Então vale a generosidade desse bispo nos Miseráveis de Victor Hugo, vale a generosidade dessa Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora brasileira que só teve até o segundo ano primário, favelada, e que às vezes quando a gente lê, toca um pouco na nossa alma e a gente vê os tantos Brasis lindos que moram no nosso Brasil. É. Thalita, a caridade estaria dentro da generosidade também? A caridade seria maior aí, porque a caridade é o grande amor, né? A caridade está na dimensão do mistério, na visão de Descartes, né, de Tomás de Aquino. Por isso que São Paulo, na carta ao São Paulo, ele diz que a caridade nunca vai acabar, o amor nunca vai acabar. A caridade é entrega total, né? E a caridade eu também não tenho a percepção da concretude dela. A generosidade é aquele ato que eu faço, é a maneira com que eu faço. Como eu disse que a gentileza é filha da generosidade, a gente pode dizer que a generosidade é filha da caridade. Uhum. É um ato talvez um pouco mais palpável, assim, quando a gente A fala, né, de generosidade, caras. Não, a A caridade em si, caridade? né? Porque caridade você pensa em doação, você pensa em uma coisa mais material, talvez, embora a gente saiba que não. Você pode fazer uma caridade ao ouvir alguém que está desesperado, mas É. também acho que se confunde bastante, também é um ato generoso. E aí entra numa questão que eu acho que para você ser generoso, você tem que sair um pouquinho do seu mundo interno, porque a gente fica tão imerso nos nossos problemas, nas nossas ansiedades, nas nossas angústias, que a gente deixa um pouquinho também de olhar para o outro, né, Thalita? Então, aí está a chave, Michele. O primeiro passo para você ser generoso está na palavra olhar. A gente vive o mundo das invisibilidades, né? Então, eu tenho, né, uma pessoa que mora numa estação de rua, vive numa estação de rua, ela é invisível para mim. Eu passo, me acostumei com a paisagem, né? Tá ali na calçada, tá ali deitado, me acostumei com aquela paisagem. Eu vejo criança, né, com pouca roupa ou pedindo coisa, faz parte da paisagem. Eu vejo, olha que coisa interessante às vezes, as pessoas que trabalham comigo e não vejo. Então, há alguém que trabalha comigo no mesmo lugar em que eu trabalho, que está numa tristeza profunda. E eu não tenho generosidade porque eu não enxerguei a dor desta pessoa. Às vezes, eu não consigo enxergar a dor de quem eu amo, né? Meu marido, minha mulher, meu companheiro, minha companheira, e que passa por aquilo, mas eu estou tão focado em mim mesmo que eu sou incapaz de perceber isso. Eu acho que o primeiro passo para a generosidade é esse movimento de enxergar o outro, de prestar atenção no outro, né? Há um cumprimento africano, né, que diz Sawabona, que significa eu vejo você. Então, ao invés de você falar oi, você fala para a pessoa eu vejo você. E a resposta a esse cumprimento é eu existo. Então, é como se eu dissesse assim, já que você me vê, então eu existo, né? O fato de você olhar para mim me dá uma beleza da existência. Isso é generosidade. É a gente parar de olhar para a gente mesmo, dentro da gente mesmo, e começar a olhar para o outro, e conviver com o outro, e cuidar do outro, né? E aí acho que também se confunde um pouco com empatia, não? Que é o que a gente já Se falou confunde, aqui algumas vezes. se confunde com duas palavras bonitas aí, empatia e compaixão. A Uhum. empatia que eu coloco no lugar do outro, e a compaixão que é sentir a dor do outro, né? Que dor é essa que o outro está tendo e que eu, ao sentir essa dor, eu ajudo o outro a aliviar a dor, né? Eu queria repetir esse conceito, que ele é freudiano, mas ele é muito de hoje. Assim, o mal dos nossos tempos está no egoísmo. E o egoísmo não faz mal só para o outro, faz mal para mim. Ninguém abraça a si mesmo. Claro que a gente tem que ter uma vida interior, pensar, mas eu preciso abraçar o outro. Eu sou um animal social, eu sou um ser relacional.
E quando eu não vejo o outro, eu não sou empático ao outro, eu não tenho essa dimensão da caridade, né? É claro que é um jogo de palavras aqui, mas em tese, a caridade, ela floresce dentro de mim e eu dou frutos quando me relaciono com os outros, né? A caridade, ou eu tenho plenamente ou não tenho. Um gesto só não é caridade. Fui lá e dei aquele dinheirinho para a pessoa ali. Pode ser que eu queira me livrar da pessoa, ou pode ser que eu esteja dando dinheiro porque tem alguém vendo e eu quero parecer de bonzinho, né? A caridade não, a caridade é um florescimento. É como uma árvore que brota em mim e eu ofereço essa sombra para todo mundo que chega perto de mim, né? E cada vez que eu ofereço uma sombra, é um ato de generosidade. A generosidade é ato, a caridade é um movimento interno, né? Ai, que bom, muito generoso da sua parte falar sobre tudo isso com a gente, Chalita. Muito, muito obrigada. Semana que vem já temos o spoiler da próxima virtude? Semana que vem é o contrário, a luxúria é a pureza. Vamos falar de pureza. Olha que coisa boa. Muito bom, O que muito que bom. Tá significa? marcado. Obrigada, Tá marcado. Chalita. Bom dia para você. Bom dia.